assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um cenário quente, seco, cheio de poeira, onde a tensão está no ar o tempo todo. Esse é o clima que já pega a gente logo no início de Panamá. A história começa com James Becker, um ex-fuzileiro naval que está meio perdido na vida depois de ter se afastado do serviço militar. Ele carrega um peso enorme do passado e, para completar, está afundado num luto e numa certa autopunição. Não é aquele herói clássico que chega sorridente e pronto para ação. Ele é mais o cara quebrado, tentando achar sentido no que ainda faz. A virada vem quando um ex-colega, Stark, aparece com uma proposta que parece simples, mas que, claro, a gente já sabe que não vai ser nada tranquila. Becker precisa ir até o Panamá para fechar um negócio de compra de armas. Só que, detalhe importante, o Panamá daquela época, final dos anos 80, está fervendo por causa da tensão política e da invasão americana que está prestes a acontecer. Ou seja, qualquer passo em falso pode ser o último. Becker aceita, mas não é porque ele está empolgado. É mais para tentar se reerguer e, quem sabe, reencontrar aquele propósito que ele perdeu. Só que no momento em que ele pisa no Panamá, a coisa muda de figura. O clima é pesado, cheio de soldados, rebeldes, políticos corruptos e agentes infiltrados. A cidade é quase um campo minado invisível. Você nunca sabe quem está do seu lado e quem quer te ver morto. Logo nos primeiros encontros, Becker percebe que não é só um negócio de armas. Ele se vê no meio de um jogo político sujo, com espionagem, traições e gente tentando lucrar com a guerra que tá para estourar. E o pior, todo mundo parece saber mais do que ele sobre o que realmente está acontecendo. Ele precisa usar toda a experiência de ex-militar para se virar, improvisar e, claro, sobreviver. No meio dessa confusão, aparecem alguns personagens que dão aquele toque de incerteza total. Tem contatos duvidosos, informantes misteriosos e até gente que finge ser amiga, mas na verdade está esperando a hora certa para apunhalar pelas costas. Becker precisa ficar esperto, porque uma palavra errada pode acabar em bala. James Becker é ex-fuzileiro, mas não está naquela fase orgulho de servir. O cara tá mais para um fantasma de si mesmo. Vive isolado, meio largado, carregando um peso enorme do passado. Dá pra sentir que ele tá tentando fugir de tudo e de todos, como se não tivesse mais motivo para levantar da cama. É aquele tipo de personagem que só de olhar você já percebe. Tem história pesada ali por trás. E aí entra o Stark, um ex-colega do mundo militar que sabe exatamente onde cutucar. Ele aparece com uma proposta. Becker precisa ir até o Panamá, fechar um acordo de compra de armas e trazer o negócio para casa como se fosse só mais uma missão. Mas o Stark não joga todas as cartas logo de cara. Ele fala como se fosse simples: viajar, encontrar as pessoas certas, fechar o contrato e voltar. Mas a gente, como espectador, já percebe que tem algo escondido, e o Becker também sente isso. Só que, mesmo desconfiado, ele aceita. Por quê? Porque ele não tem nada melhor para fazer. E no fundo quer ver se ainda consegue se virar em campo. Aí vem a primeira mudança de cenário, a viagem para o Panamá. Assim que Becker chega, a diferença de clima é absurda. É calor sufocante, ruas movimentadas, aquele cheiro de cidade misturado com tensão no ar. Estamos no final dos anos 80 e o Panamá está prestes a ser invadido pelos Estados Unidos por causa da confusão política e do ditador Manuel Noriega. O ambiente é instável e, de cara, dá para ver que Becker entrou num lugar onde a paz é só fachada. O primeiro contato dele com os parceiros de negócio já deixa claro que não vai ser tão simples. Becker encontra intermediários que falam pouco, olham muito e dão respostas que não dizem nada. É aquele tipo de conversa onde todo mundo parece saber mais do que deveria, mas ninguém abre o jogo. Ele tenta puxar informação, mas sente que está sendo observado e testado. Nesse começo, o filme mostra muito o lado jogo de cintura do Becker. Ele não chega atirando nem fazendo cena, mas também não deixa ninguém subir nas costas dele. Ele mede as palavras, observa os gestos e começa a entender a rede de contatos que vai precisar para chegar no objetivo. Só que aí vem o primeiro aperto sério. Becker percebe que o negócio de armas não é só uma compra comum.
Tá todo mundo ali tentando lucrar com a guerra que tá prestes a estourar. Militares, políticos, traficantes e agentes estrangeiros estão todos no mesmo tabuleiro, cada um jogando o seu próprio jogo. Isso significa que a qualquer momento ele pode ser usado como peão e descartado. Para piorar, Becker começa a receber avisos indiretos. Um carro estranho o segue por 2 ruas. Um dos intermediários com quem ele conversa solta uma frase ambígua sobre "quem não sabe onde pisa, acaba caindo". Pequenas coisas que deixam claro, ele está sendo monitorado e qualquer passo errado pode colocar uma bala nas costas. Mesmo assim, ele continua a missão. Conhece mais contatos, entra em ambientes diferentes, desde bares barulhentos, cheios de fumaça e bebida barata, até escritórios com ar-condicionado onde o perigo é mais silencioso, mas não menos real. Becker está sempre atento, mas começa a perceber que precisa ganhar a confiança de pelo menos uma pessoa ali dentro, ou vai acabar andando em círculos. Nesse ponto, deixa claro o contraste entre ele e o ambiente. Becker é um cara com disciplina militar, mas está num lugar onde as regras mudam a cada minuto e onde a lealdade dura até alguém oferecer mais dinheiro. É quase um teste de paciência e de inteligência, porque ele precisa manter a calma, mesmo sabendo que está numa armadilha invisível. Becker já entendeu que o Panamá é um barril de pólvora, que a missão é muito mais perigosa do que parecia e que ele não pode confiar em ninguém de verdade. Só que agora ele já está dentro demais para voltar atrás. É aquela sensação de que a partir daqui qualquer movimento vai ter consequência. Agora ele precisa começar a se mexer mais rápido, porque o tempo não está do lado dele. A tensão política no Panamá está aumentando a cada dia. Protestos nas ruas, soldados armados por todos os cantos e uma sensação geral de que uma faísca vai ser suficiente para explodir uma guerra. O primeiro grande desafio dessa parte é que Becker tem que se encontrar com um intermediário-chave para fechar a compra das armas. Esse cara não é fácil. Ele é esperto, desconfiado e, para piorar, já está acostumado a lidar com gente que mente por profissão. A reunião acontece num local escondido, quase clandestino, e Becker já chega sentindo que é uma armadilha. Ele não está errado. Antes mesmo de sentar para conversar, percebe 2 homens observando à distância, claramente armados. Na conversa, o intermediário começa a jogar perguntas indiretas, como se estivesse testando Becker. Ele quer saber de onde o americano veio, quem o enviou e principalmente o que ele realmente quer com aquelas armas. Becker responde com calma, mas sabe que não pode falar demais. O problema é que esse jogo de gato e rato atrasa tudo e deixa a negociação ainda mais perigosa. Para piorar, Becker se envolve sem querer numa confusão de rua. Enquanto se desloca para outro encontro, ele passa por uma área onde manifestantes estão batendo de frente com a polícia. É gás lacrimogênio, tiro de advertência, correria. Ele tenta se afastar, mas acaba sendo reconhecido por alguns homens que provavelmente já estavam atrás dele desde o início. Isso vira uma perseguição tensa, onde ele precisa usar todo o treino militar para despistar os caras, passando por becos, pulando muros e até se misturando à multidão para sumir. Quando finalmente consegue um momento de respiro, Becker começa a juntar as peças e percebe algo importante. A compra de armas não é só para um lado da guerra. Tem gente tentando vender para o governo e para os rebeldes ao mesmo tempo. E se ele fechar o negócio errado, pode acabar fortalecendo o inimigo dos Estados Unidos ou se tornando alvo direto das forças militares locais. É aí que entra um novo personagem misterioso. Uma mulher que trabalha nos bastidores da política panamenha e que parece saber muito sobre tudo o que está acontecendo. Ela aparece para alertá-lo de que ele está pisando em território perigoso demais e que deveria ir embora enquanto pode. Só que o jeito como ela fala dá a impressão de que ela mesma tem interesse em que Becker saia do caminho. Ele fica sem saber se acredita nela ou se a mantém por perto como uma possível aliada. Depois da emboscada no galpão, Becker está esgotado. Ele conseguiu escapar, mas levou uns cortes e pancadas no processo. Não é nada que o faça parar, mas é o suficiente para lembrar que cada passo em falso pode ser o último. Ele encontra um lugar seguro, um quarto barato de hotel, e passa a noite tentando se recuperar e pensar no próximo movimento. É ali, olhando para a cidade pela janela, que ele percebe, se continuar só reagindo, vai acabar encurralado. Ele precisa agir primeiro. Ele começa a rastrear mentalmente todos os contatos que fez desde que chegou ao Panamá.
Analisa cada conversa, cada troca de olhar, cada acaso suspeito. Ela sabe demais para ser só uma mensageira, então ele decide procurá-la. O encontro rola num bar discreto, e Becker joga limpo. Quer saber quem está por trás das tentativas de matar ele e o que realmente está em jogo nessa compra de armas. Ela, depois de muito rodeio, revela parte da verdade. Existe um grupo poderoso que não quer que as armas cheguem ao destino original porque isso vai mudar o equilíbrio de poder no país. O problema é que, mesmo com essa revelação, Becker sabe que ainda não tem todas as peças. E pior, alguém o está entregando. Ele descobre isso quando, saindo do bar, quase é pego de surpresa por mais 2 homens armados que surgem do nada. Ele consegue desarmar um, derrubar o outro e fugir, mas a certeza é clara. Cada vez que ele se move, os inimigos parecem saber onde ele está. Decidido a acabar com isso, Becker arma seu próprio plano. Ele marca uma negociação final com os supostos compradores, mas escolhe um local e hora que favoreçam ele. Um cais afastado, perto do porto, onde ele pode controlar a entrada e saída. Ele chega cedo, se posiciona e espera. O encontro começa aparentemente tranquilo, mas, como era de se esperar, vira um caos em poucos minutos. Um grupo rival chega, e não é para conversar. Começa outro tiroteio pesado, só que dessa vez Becker já tinha preparado rotas de fuga e até explosivos improvisados para atrasar os perseguidores. No meio dessa confusão, ele consegue não só escapar, mas também levar consigo provas, documentos e informações que revelam quem realmente estava puxando as cordas. É aí que o jogo vira. Em vez de tentar só sobreviver, Becker começa a pensar em como usar isso a seu favor. Imagina um cenário quente, seco, cheio de poeira, onde a tensão está no ar o tempo todo. Esse é o clima que já pega a gente logo no início de Panamá. A história começa com James Becker, um ex-fuzileiro naval que está meio perdido na vida depois de ter se afastado do serviço militar. Ele carrega um peso enorme do passado e, para completar, está afundado num luto e numa certa autopunição. Não é aquele herói clássico que chega sorridente e pronto para ação. Ele é mais o cara quebrado, tentando achar sentido no que ainda faz. A virada vem quando um ex-colega, Stark, aparece com uma proposta que parece simples, mas que, claro, a gente já sabe que não vai ser nada tranquila. Becker precisa ir até o Panamá para fechar um negócio de compra de armas. Só que, detalhe importante, o Panamá daquela época, final dos anos 80, está fervendo por causa da tensão política e da invasão americana que está prestes a acontecer. Ou seja, qualquer passo em falso pode ser o último. Becker aceita, mas não é porque ele está empolgado. É mais para tentar se reerguer e, quem sabe, reencontrar aquele propósito que ele perdeu. Só que no momento em que ele pisa no Panamá, a coisa muda de figura. O clima é pesado, cheio de soldados, rebeldes, políticos corruptos e agentes infiltrados. A cidade é quase um campo minado invisível. Você nunca sabe quem está do seu lado e quem quer te ver morto. Logo nos primeiros encontros, Becker percebe que não é só um negócio de armas. Ele se vê no meio de um jogo político sujo, com espionagem, traições e gente tentando lucrar com a guerra que tá para estourar. E o pior, todo mundo parece saber mais do que ele sobre o que realmente está acontecendo. Ele precisa usar toda a experiência de ex-militar para se virar, improvisar e, claro, sobreviver. No meio dessa confusão, aparecem alguns personagens que dão aquele toque de incerteza total. Tem contatos duvidosos, informantes misteriosos e até gente que finge ser amiga, mas na verdade está esperando a hora certa para apunhalar pelas costas. Becker precisa ficar esperto, porque uma palavra errada pode acabar em bala. James Becker é ex-fuzileiro, mas não está naquela fase orgulho de servir. O cara tá mais para um fantasma de si mesmo. Vive isolado, meio largado, carregando um peso enorme do passado. Dá para sentir que ele está tentando fugir de tudo e de todos, como se não tivesse mais motivo para levantar da cama. É aquele tipo de personagem que só de olhar você já percebe. Tem história pesada ali por trás. E aí entra o Stark, um ex-colega do mundo militar que sabe exatamente onde cutucar. Ele aparece com uma proposta. Becker precisa ir até o Panamá, fechar um acordo de compra de armas e trazer o negócio para casa como se fosse só mais uma missão. Mas o Stark não joga todas as cartas logo de cara. Ele fala como se fosse simples.
viajar, encontrar as pessoas certas, fechar o contrato e voltar. Mas a gente, como espectador, já percebe que tem algo escondido, e o Becker também sente isso. Só que, mesmo desconfiado, ele aceita. Por quê? Porque ele não tem nada melhor para fazer, e no fundo quer ver se ainda consegue se virar em campo. Aí vem a primeira mudança de cenário, a viagem para o Panamá. Assim que Becker chega, a diferença de clima é absurda. É calor sufocante, ruas movimentadas, aquele cheiro de cidade misturado com tensão no ar. Estamos no final dos anos 80 e o Panamá está prestes a ser invadido pelos Estados Unidos por causa da confusão política e do ditador Manuel Noriega. O ambiente é instável e, de cara, dá para ver que Becker entrou num lugar onde a paz é só fachada. O primeiro contato dele com os parceiros de negócio já deixa claro que não vai ser tão simples. Becker encontra intermediários que falam pouco, olham muito e dão respostas que não dizem nada. É aquele tipo de conversa onde todo mundo parece saber mais do que deveria, mas ninguém abre o jogo. Ele tenta puxar informação, mas sente que está sendo observado e testado. Nesse começo, o filme mostra muito o lado jogo de cintura do Becker. Ele não chega atirando nem fazendo cena, mas também não deixa ninguém subir nas costas dele. Ele mede as palavras, observa os gestos e começa a entender a rede de contatos que vai precisar para chegar no objetivo. Só que aí vem o primeiro aperto sério. Becker percebe que o negócio de armas não é só uma compra comum. Tá todo mundo ali tentando lucrar com a guerra que está prestes a estourar. Militares, políticos, traficantes e agentes estrangeiros estão todos no mesmo tabuleiro, cada um jogando o seu próprio jogo. Isso significa que a qualquer momento ele pode ser usado como peão e descartado. Para piorar, Becker começa a receber avisos indiretos. Um carro estranho o segue por 2 ruas. Um dos intermediários com quem ele conversa solta uma frase ambígua sobre "quem não sabe onde pisa, acaba caindo". Pequenas coisas que deixam claro, ele está sendo monitorado e qualquer passo errado pode colocar uma bala nas costas. Mesmo assim, ele continua a missão. Conhece mais contatos, entra em ambientes diferentes, desde bares barulhentos, cheios de fumaça e bebida barata, até escritórios com ar-condicionado onde o perigo é mais silencioso, mas não menos real. Becker está sempre atento, mas começa a perceber que precisa ganhar a confiança de pelo menos uma pessoa ali dentro, ou vai acabar andando em círculos. Nesse ponto, deixa claro o contraste entre ele e o ambiente. Becker é um cara com disciplina militar, mas está num lugar onde as regras mudam a cada minuto e onde a lealdade dura até alguém oferecer mais dinheiro. É quase um teste de paciência e de inteligência, porque ele precisa manter a calma, mesmo sabendo que está numa armadilha invisível. Becker já entendeu que o Panamá é um barril de pólvora, que a missão é muito mais perigosa do que parecia e que ele não pode confiar em ninguém de verdade. Só que agora ele já está dentro demais para voltar atrás. É aquela sensação de que a partir daqui qualquer movimento vai ter consequência. Agora ele precisa começar a se mexer mais rápido, porque o tempo não está do lado dele. A tensão política no Panamá está aumentando a cada dia, protestos nas ruas, soldados armados por todos os cantos e uma sensação geral de que uma faísca vai ser suficiente para explodir uma guerra. O primeiro grande desafio dessa parte é que Becker tem que se encontrar com um intermediário-chave para fechar a compra das armas. Esse cara não é fácil. Ele é esperto, desconfiado e, para piorar, já está acostumado a lidar com gente que mente por profissão. A reunião acontece num local escondido, quase clandestino, e Becker já chega sentindo que é uma armadilha. Ele não está errado. Antes mesmo de sentar para conversar, percebe 2 homens observando à distância, claramente armados. Na conversa, o intermediário começa a jogar perguntas indiretas, como se estivesse testando Becker. Ele quer saber de onde o americano veio, quem o enviou e, principalmente, o que ele realmente quer com aquelas armas. Becker responde com calma, mas sabe que não pode falar demais. O problema é que esse jogo de gato e rato atrasa tudo e deixa a negociação ainda mais perigosa. Para piorar, Becker se envolve sem querer numa confusão de rua. Enquanto se desloca para outro encontro, ele passa por uma área onde manifestantes estão batendo de frente com a polícia. É gás lacrimogênio, tiro de advertência, correria. Ele tenta se afastar, mas acaba sendo reconhecido por alguns homens que provavelmente já estavam atrás dele desde o início.
Isso vira uma perseguição tensa, onde ele precisa usar todo o treino militar para despistar os caras, passando por becos, pulando muros e até se misturando à multidão para sumir. Quando finalmente consegue um momento de respiro, Becker começa a juntar as peças e percebe algo importante. A compra de armas não é só para um lado da guerra. Tem gente tentando vender para o governo e para os rebeldes ao mesmo tempo, e se ele fechar o negócio errado, pode acabar fortalecendo o inimigo dos Estados Unidos ou se tornando alvo direto das forças militares locais. É aí que entra um novo personagem misterioso, uma mulher que trabalha nos bastidores da política panamenha e que parece saber muito sobre tudo o que está acontecendo. Ela aparece para alertá-lo de que ele está pisando em território perigoso demais e que deveria ir embora enquanto pode. Só que o jeito como ela fala dá a impressão de que ela mesma tem interesse em que Becker saia do caminho. Ele fica sem saber se acredita nela ou se a mantém por perto como uma possível aliada. Depois da emboscada no galpão, Becker está esgotado. Ele conseguiu escapar, mas levou uns cortes e pancadas no processo. Não é nada que o faça parar, mas é o suficiente para lembrar que cada passo em falso pode ser o último. Ele encontra um lugar seguro, um quarto barato de hotel, e passa a noite tentando se recuperar e pensar no próximo movimento. É ali, olhando para a cidade pela janela, que ele percebe, se continuar só reagindo, vai acabar encurralado. Ele precisa agir primeiro. Ele começa a rastrear mentalmente todos os contatos que fez desde que chegou ao Panamá. Analisa cada conversa, cada troca de olhar, cada acaso suspeito. Ela sabe demais para ser só uma mensageira, então ele decide procurá-la. O encontro rola num bar discreto, e Becker joga limpo. Quer saber quem está por trás das tentativas de matar ele e o que realmente está em jogo nessa compra de armas. Ela, depois de muito rodeio, revela parte da verdade. Existe um grupo poderoso que não quer que as armas cheguem ao destino original porque isso vai mudar o equilíbrio de poder no país. O problema é que, mesmo com essa revelação, Becker sabe que ainda não tem todas as peças. E pior, alguém o está entregando. Ele descobre isso quando, saindo do bar, quase é pego de surpresa por mais 2 homens armados que surgem do nada. Ele consegue desarmar um, derrubar o outro e fugir, mas a certeza é clara. Cada vez que ele se move, os inimigos parecem saber onde ele está. Decidido a acabar com isso, Becker arma seu próprio plano. Ele marca uma negociação final com os supostos compradores, mas escolhe um local e hora que favoreçam ele. Um cais afastado, perto do porto, onde ele pode controlar a entrada e saída. Ele chega cedo, se posiciona e espera. O encontro começa aparentemente tranquilo, mas, como era de se esperar, vira um caos em poucos minutos. Um grupo rival chega, e não é para conversar. Começa outro tiroteio pesado, só que dessa vez Becker já tinha preparado rotas de fuga e até explosivos improvisados para atrasar os perseguidores. No meio dessa confusão, ele consegue não só escapar, mas também levar consigo provas, documentos e informações que revelam quem realmente estava puxando as cordas. É aí que o jogo vira. Em vez de tentar só sobreviver, Becker começa a pensar em como usar isso a seu favor. Imagina um cenário quente, seco, cheio de poeira, onde a tensão está no ar o tempo todo. Esse é o clima que já pega a gente logo no início de Panamá. A história começa com James Becker, um ex-fuzileiro naval que está meio perdido na vida depois de ter se afastado do serviço militar. Ele carrega um peso enorme do passado e, para completar, está afundado num luto e numa certa autopunição. Não é aquele herói clássico que chega sorridente e pronto para ação. Ele é mais o cara quebrado, tentando achar sentido no que ainda faz. A virada vem quando um ex-colega, Stark, aparece com uma proposta que parece simples, mas que, claro, a gente já sabe que não vai ser nada tranquila. Becker precisa ir até o Panamá para fechar um negócio de compra de armas. Só que, detalhe importante, o Panamá daquela época, final dos anos 80, está fervendo por causa da tensão política e da invasão americana que está prestes a acontecer. Ou seja, qualquer passo em falso pode ser o último. Becker aceita, mas não é porque ele está empolgado. É mais para tentar se reerguer e, quem sabe, reencontrar aquele propósito que ele perdeu. Só que no momento em que ele pisa no Panamá, a coisa muda de figura. O clima é pesado, cheio de soldados, rebeldes, políticos corruptos e agentes infiltrados. A cidade é quase um campo minado invisível.
Você nunca sabe quem está do seu lado e quem quer te ver morto. Logo nos primeiros encontros, Becker percebe que não é só um negócio de armas. Ele se vê no meio de um jogo político sujo, com espionagem, traições e gente tentando lucrar com a guerra que tá para estourar. E o pior, todo mundo parece saber mais do que ele sobre o que realmente está acontecendo. Ele precisa usar toda a experiência de ex-militar para se virar, improvisar e, claro, sobreviver. No meio dessa confusão, aparecem alguns personagens que dão aquele toque de incerteza total. Tem contatos duvidosos, informantes misteriosos e até gente que finge ser amiga, mas na verdade está esperando a hora certa para apunhalar pelas costas. Becker precisa ficar esperto, porque uma palavra errada pode acabar em bala. James Becker é ex-fuzileiro, mas não está naquela fase orgulho de servir. O cara tá mais para um fantasma de si mesmo. Vive isolado, meio largado, carregando um peso enorme do passado. Dá pra sentir que ele tá tentando fugir de tudo e de todos, como se não tivesse mais motivo para levantar da cama. É aquele tipo de personagem que só de olhar você já percebe, tem história pesada ali por trás. E aí entra o Stark, um ex-colega do mundo militar que sabe exatamente onde cutucar. Ele aparece com uma proposta. Becker precisa ir até o Panamá, fechar um acordo de compra de armas e trazer o negócio para casa como se fosse só mais uma missão. Mas o Stark não joga todas as cartas logo de cara. Ele fala como se fosse simples: viajar, encontrar as pessoas certas, fechar o contrato e voltar. Mas a gente, como espectador, já percebe que tem algo escondido, e o Becker também sente isso. Só que, mesmo desconfiado, ele aceita. Por quê? Porque ele não tem nada melhor para fazer, e no fundo quer ver se ainda consegue se virar em campo. Aí vem a primeira mudança de cenário, a viagem para o Panamá. Assim que Becker chega, a diferença de clima é absurda. É calor sufocante, ruas movimentadas, aquele cheiro de cidade misturado com tensão no ar. Estamos no final dos anos 80 e o Panamá está prestes a ser invadido pelos Estados Unidos por causa da confusão política e do ditador Manuel Noriega. O ambiente é instável e de cara dá para ver que Becker entrou num lugar onde a paz é só fachada. O primeiro contato dele com os parceiros de negócio já deixa claro que não vai ser tão simples. Becker encontra intermediários que falam pouco, olham muito e dão respostas que não dizem nada. É aquele tipo de conversa onde todo mundo parece saber mais do que deveria, mas ninguém abre o jogo. Ele tenta puxar informação, mas sente que está sendo observado e testado. Nesse começo, o filme mostra muito o lado jogo de cintura do Becker. Ele não chega atirando nem fazendo cena, mas também não deixa ninguém subir nas costas dele. Ele mede as palavras, observa os gestos e começa a entender a rede de contatos que vai precisar para chegar no objetivo. Só que aí vem o primeiro aperto sério. Becker percebe que o negócio de armas não é só uma compra comum. Tá todo mundo ali tentando lucrar com a guerra que está prestes a estourar. Militares, políticos, traficantes e agentes estrangeiros estão todos no mesmo tabuleiro, cada um jogando o seu próprio jogo. Isso significa que a qualquer momento ele pode ser usado como peão e descartado. Para piorar, Becker começa a receber avisos indiretos. Um carro estranho o segue por 2 ruas. Um dos intermediários com quem ele conversa solta uma frase ambígua sobre quem não sabe onde pisa acaba caindo. Pequenas coisas que deixam claro, ele está sendo monitorado e qualquer passo errado pode colocar uma bala nas costas. Mesmo assim, ele continua a missão. Conhece mais contatos, entra em ambientes diferentes, desde bares barulhentos, cheios de fumaça e bebida barata, até escritórios com ar-condicionado onde o perigo é mais silencioso, mas não menos real. Becker está sempre atento, mas começa a perceber que precisa ganhar a confiança de pelo menos uma pessoa ali dentro, ou vai acabar andando em círculos. Nesse ponto, deixa claro o contraste entre ele e o ambiente. Becker é um cara com disciplina militar, mas está num lugar onde as regras mudam a cada minuto e onde a lealdade dura até alguém oferecer mais dinheiro. É quase um teste de paciência e de inteligência, porque ele precisa manter a calma, mesmo sabendo que está numa armadilha invisível. Becker já entendeu que o Panamá é um barril de pólvora, que a missão é muito mais perigosa do que parecia e que ele não pode confiar em ninguém de verdade. Só que agora ele já está dentro demais para voltar atrás.
É aquela sensação de que a partir daqui qualquer movimento vai ter consequência. Agora ele precisa começar a se mexer mais rápido, porque o tempo não está do lado dele. A tensão política no Panamá está aumentando a cada dia. Protestos nas ruas, soldados armados por todos os cantos e uma sensação geral de que uma faísca vai ser suficiente para explodir uma guerra. O primeiro grande desafio dessa parte é que Becker tem que se encontrar com um intermediário-chave para fechar a compra das armas. Esse cara não é fácil. Ele é esperto, desconfiado e, para piorar, já está acostumado a lidar com gente que mente por profissão. A reunião acontece num local escondido, quase clandestino, e Becker já chega sentindo que é uma armadilha. Ele não está errado. Antes mesmo de sentar para conversar, percebe 2 homens observando à distância, claramente armados. Na conversa, o intermediário começa a jogar perguntas indiretas, como se estivesse testando Becker. Ele quer saber de onde o americano veio, quem o enviou e principalmente o que ele realmente quer com aquelas armas. Becker responde com calma, mas sabe que não pode falar demais. O problema é que esse jogo de gato e rato atrasa tudo e deixa a negociação ainda mais perigosa. Para piorar, Becker se envolve sem querer numa confusão de rua. Enquanto se desloca para outro encontro, ele passa por uma área onde manifestantes estão batendo de frente com a polícia. É gás lacrimogênio, tiro de advertência, correria. Ele tenta se afastar, mas acaba sendo reconhecido por alguns homens que provavelmente já estavam atrás dele desde o início. Isso vira uma perseguição tensa, onde ele precisa usar todo o treino militar para despistar os caras, passando por becos, pulando muros e até se misturando à multidão para sumir. Quando finalmente consegue um momento de respiro, Becker começa a juntar as peças e percebe algo importante. A compra de armas não é só para um lado da guerra. Tem gente tentando vender para o governo e para os rebeldes ao mesmo tempo. E se ele fechar o negócio errado, pode acabar fortalecendo o inimigo dos Estados Unidos ou se tornando alvo direto das forças militares locais. É aí que entra um novo personagem misterioso, uma mulher que trabalha nos bastidores da política panamenha e que parece saber muito sobre tudo o que está acontecendo. Ela aparece para alertá-lo de que ele está pisando em território perigoso demais e que deveria ir embora enquanto pode. Só que o jeito como ela fala dá a impressão de que ela mesma tem interesse em que Becker saia do caminho. Ele fica sem saber se acredita nela ou se a mantém por perto como uma possível aliada. Depois da emboscada no galpão, Becker está esgotado. Ele conseguiu escapar, mas levou uns cortes e pancadas no processo. Não é nada que o faça parar, mas é o suficiente para lembrar que cada passo em falso pode ser o último. Ele encontra um lugar seguro, um quarto barato de hotel, e passa a noite tentando se recuperar e pensar no próximo movimento. É ali, olhando para a cidade pela janela, que ele percebe, se continuar só reagindo, vai acabar encurralado. Ele precisa agir primeiro. Ele começa a rastrear mentalmente todos os contatos que fez desde que chegou ao Panamá. Analisa cada conversa, cada troca de olhar, cada acaso suspeito. Ela sabe demais para ser só uma mensageira, então ele decide procurá-la. O encontro rola num bar discreto, e Becker joga limpo. Quer saber quem está por trás das tentativas de matar ele e o que realmente está em jogo nessa compra de armas. Ela, depois de muito rodeio, revela parte da verdade. Existe um grupo poderoso que não quer que as armas cheguem ao destino original porque isso vai mudar o equilíbrio de poder no país. O problema é que, mesmo com essa revelação, Becker sabe que ainda não tem todas as peças. E pior, alguém o está entregando. Ele descobre isso quando, saindo do bar, quase é pego de surpresa por mais 2 homens armados que surgem do nada. Ele consegue desarmar um, derrubar o outro e fugir, mas a certeza é clara. Cada vez que ele se move, os inimigos parecem saber onde ele está. Decidido a acabar com isso, Becker arma seu próprio plano. Ele marca uma negociação final com os supostos compradores, mas escolhe um local e hora que favoreçam ele. Um cais afastado, perto do porto, onde ele pode controlar a entrada e saída. Ele chega cedo, se posiciona e espera. O encontro começa aparentemente tranquilo, mas, como era de se esperar, vira um caos em poucos minutos. Um grupo rival chega, e não é para conversar. Começa outro tiroteio pesado, só que dessa vez Becker já tinha preparado rotas de fuga e até explosivos improvisados para atrasar os perseguidores. No meio dessa confusão, ele consegue não só escapar, mas também levar consigo provas.
documentos e informações que revelam quem realmente estava puxando as cordas. É aí que o jogo vira. Em vez de tentar só sobreviver, Becker começa a pensar em como usar isso a seu favor. Imagina um cenário quente, seco, cheio de poeira, onde a tensão está no ar o tempo todo. Esse é o clima que já pega a gente logo no início de Panamá. A história começa com James Becker, um ex-fuzileiro naval que está meio perdido na vida depois de ter se afastado do serviço militar. Ele carrega um peso enorme do passado e, para completar, está afundado num luto e numa certa autopunição. Não é aquele herói clássico que chega sorridente e pronto para ação. Ele é mais o cara quebrado, tentando achar sentido no que ainda faz. A virada vem quando um ex-colega, Stark, aparece com uma proposta que parece simples, mas que, claro, a gente já sabe que não vai ser nada tranquila. Becker precisa ir até o Panamá para fechar um negócio de compra de armas. Só que, detalhe importante, o Panamá daquela época, final dos anos 80, está fervendo por causa da tensão política e da invasão americana que está prestes a acontecer. Ou seja, qualquer passo em falso pode ser o último. Becker aceita, mas não é porque ele está empolgado. É mais para tentar se reerguer e, quem sabe, reencontrar aquele propósito que ele perdeu. Só que no momento em que ele pisa no Panamá, a coisa muda de figura. O clima é pesado, cheio de soldados, rebeldes, políticos corruptos e agentes infiltrados. A cidade é quase um campo minado invisível. Você nunca sabe quem está do seu lado e quem quer te ver morto. Logo nos primeiros encontros, Becker percebe que não é só um negócio de armas. Ele se vê no meio de um jogo político sujo, com espionagem, traições e gente tentando lucrar com a guerra que tá para estourar. E o pior, todo mundo parece saber mais do que ele sobre o que realmente está acontecendo. Ele precisa usar toda a experiência de ex-militar para se virar, improvisar e, claro, sobreviver. No meio dessa confusão, aparecem alguns personagens que dão aquele toque de incerteza total. Tem contatos duvidosos, informantes misteriosos e até gente que finge ser amiga, mas na verdade está esperando a hora certa para apunhalar pelas costas. Becker precisa ficar esperto, porque uma palavra errada pode acabar em bala. James Becker é ex-fuzileiro, mas não está naquela fase orgulho de servir. O cara tá mais para um fantasma de si mesmo. Vive isolado, meio largado, carregando um peso enorme do passado. Dá pra sentir que ele tá tentando fugir de tudo e de todos, como se não tivesse mais motivo para levantar da cama. É aquele tipo de personagem que só de olhar você já percebe. Tem história pesada ali por trás. E aí entra o Stark, um ex-colega do mundo militar que sabe exatamente onde cutucar. Ele aparece com uma proposta. Becker precisa ir até o Panamá, fechar um acordo de compra de armas e trazer o negócio para casa como se fosse só mais uma missão. Mas o Stark não joga todas as cartas logo de cara. Ele fala como se fosse simples: viajar, encontrar as pessoas certas, fechar o contrato e voltar. Mas a gente, como espectador, já percebe que tem algo escondido, e o Becker também sente isso. Só que, mesmo desconfiado, ele aceita. Por quê? Porque ele não tem nada melhor para fazer, e no fundo quer ver se ainda consegue se virar em campo. Aí vem a primeira mudança de cenário: a viagem para o Panamá. Assim que Becker chega, a diferença de clima é absurda. É calor sufocante, ruas movimentadas, aquele cheiro de cidade misturado com tensão no ar. Estamos no final dos anos 80 e o Panamá está prestes a ser invadido pelos Estados Unidos por causa da confusão política e do ditador Manuel Noriega. O ambiente é instável e, de cara, dá para ver que Becker entrou num lugar onde a paz é só fachada. O primeiro contato dele com os parceiros de negócio já deixa claro que não vai ser tão simples. Becker encontra intermediários que falam pouco, olham muito e dão respostas que não dizem nada. É aquele tipo de conversa onde todo mundo parece saber mais do que deveria, mas ninguém abre o jogo. Ele tenta puxar informação, mas sente que está sendo observado e testado. Nesse começo, o filme mostra muito o lado jogo de cintura do Becker. Ele não chega atirando nem fazendo cena, mas também não deixa ninguém subir nas costas dele. Ele mede as palavras, observa os gestos e começa a entender a rede de contatos que vai precisar para chegar no objetivo. Só que aí vem o primeiro aperto sério. Becker percebe que o negócio de armas não é só uma compra comum.
Tá todo mundo ali tentando lucrar com a guerra que está prestes a estourar. Militares, políticos, traficantes e agentes estrangeiros estão todos no mesmo tabuleiro, cada um jogando o seu próprio jogo. Isso significa que a qualquer momento ele pode ser usado como peão e descartado. Para piorar, Becker começa a receber avisos indiretos. Um carro estranho o segue por 2 ruas. Um dos intermediários com quem ele conversa solta uma frase ambígua sobre "quem não sabe onde pisa, acaba caindo". Pequenas coisas que deixam claro, ele está sendo monitorado e qualquer passo errado pode colocar uma bala nas costas. Mesmo assim, ele continua a missão. Conhece mais contatos, entra em ambientes diferentes, desde bares barulhentos, cheios de fumaça e bebida barata, até escritórios com ar-condicionado onde o perigo é mais silencioso, mas não menos real. Becker está sempre atento, mas começa a perceber que precisa ganhar a confiança de pelo menos uma pessoa ali dentro, ou vai acabar andando em círculos. Nesse ponto, deixa claro o contraste entre ele e o ambiente. Becker é um cara com disciplina militar, mas está num lugar onde as regras mudam a cada minuto e onde a lealdade dura até alguém oferecer mais dinheiro. É quase um teste de paciência e de inteligência, porque ele precisa manter a calma, mesmo sabendo que está numa armadilha invisível. Becker já entendeu que o Panamá é um barril de pólvora, que a missão é muito mais perigosa do que parecia e que ele não pode confiar em ninguém de verdade. Só que agora ele já está dentro demais para voltar atrás. É aquela sensação de que a partir daqui qualquer movimento vai ter consequência. Agora ele precisa começar a se mexer mais rápido, porque o tempo não está do lado dele. A tensão política no Panamá está aumentando a cada dia, protestos nas ruas, soldados armados por todos os cantos e uma sensação geral de que uma faísca vai ser suficiente para explodir uma guerra. O primeiro grande desafio dessa parte é que Becker tem que se encontrar com um intermediário-chave para fechar a compra das armas. Esse cara não é fácil. Ele é esperto, desconfiado e, para piorar, já está acostumado a lidar com gente que mente por profissão. A reunião acontece num local escondido, quase clandestino, e Becker já chega sentindo que é uma armadilha. Ele não está errado. Antes mesmo de sentar para conversar, percebe 2 homens observando à distância, claramente armados. Na conversa, o intermediário começa a jogar perguntas indiretas, como se estivesse testando Becker. Ele quer saber de onde o americano veio, quem o enviou e principalmente o que ele realmente quer com aquelas armas. Becker responde com calma, mas sabe que não pode falar demais. O problema é que esse jogo de gato e rato atrasa tudo e deixa a negociação ainda mais perigosa. Para piorar, Becker se envolve sem querer numa confusão de rua. Enquanto se desloca para outro encontro, ele passa por uma área onde manifestantes estão batendo de frente com a polícia. É gás lacrimogênio, tiro de advertência, correria. Ele tenta se afastar, mas acaba sendo reconhecido por alguns homens que provavelmente já estavam atrás dele desde o início. Isso vira uma perseguição tensa, onde ele precisa usar todo o treino militar para despistar os caras, passando por becos, pulando muros e até se misturando à multidão para sumir. Quando finalmente consegue um momento de respiro, Becker começa a juntar as peças e percebe algo importante. A compra de armas não é só para um lado da guerra. Tem gente tentando vender para o governo e para os rebeldes ao mesmo tempo, e se ele fechar o negócio errado, pode acabar fortalecendo o inimigo dos Estados Unidos ou se tornando alvo direto das forças militares locais. É aí que entra um novo personagem misterioso, uma mulher que trabalha nos bastidores da política panamenha e que parece saber muito sobre tudo o que está acontecendo. Ela aparece para alertá-lo de que ele está pisando em território perigoso demais e que deveria ir embora enquanto pode. Só que o jeito como ela fala dá a impressão de que ela mesma tem interesse em que Becker saia do caminho. Ele fica sem saber se acredita nela ou se a mantém por perto como uma possível aliada. Depois da emboscada no galpão, Becker está esgotado. Ele conseguiu escapar, mas levou uns cortes e pancadas no processo. Não é nada que o faça parar, mas é o suficiente para lembrar que cada passo em falso pode ser o último. Ele encontra um lugar seguro, um quarto barato de hotel, e passa a noite tentando se recuperar e pensar no próximo movimento. É ali, olhando para a cidade pela janela, que ele percebe, se continuar só reagindo, vai acabar encurralado. Ele precisa agir primeiro. Ele começa a rastrear mentalmente todos os contatos que fez desde que chegou ao Panamá.
Analisa cada conversa, cada troca de olhar, cada acaso suspeito. Ela sabe demais para ser só uma mensageira, então ele decide procurá-la. O encontro rola num bar discreto, e Becker joga limpo. Quer saber quem está por trás das tentativas de matar ele e o que realmente está em jogo nessa compra de armas. Ela, depois de muito rodeio, revela parte da verdade. Existe um grupo poderoso que não quer que as armas cheguem ao destino original porque isso vai mudar o equilíbrio de poder no país. O problema é que, mesmo com essa revelação, Becker sabe que ainda não tem todas as peças. E pior, alguém o está entregando. Ele descobre isso quando, saindo do bar, quase é pego de surpresa por mais 2 homens armados que surgem do nada. Ele consegue desarmar um, derrubar o outro e fugir, mas a certeza é clara. Cada vez que ele se move, os inimigos parecem saber onde ele está. Decidido a acabar com isso, Becker arma seu próprio plano. Ele marca uma negociação final com os supostos compradores, mas escolhe um local e hora que favoreçam ele. Um cais afastado, perto do porto, onde ele pode controlar a entrada e saída. Ele chega cedo, se posiciona e espera. O encontro começa aparentemente tranquilo, mas, como era de se esperar, vira um caos em poucos minutos. Um grupo rival chega, e não é para conversar. Começa outro tiroteio pesado, só que dessa vez Becker já tinha preparado rotas de fuga e até explosivos improvisados para atrasar os perseguidores. No meio dessa confusão, ele consegue não só escapar, mas também levar consigo provas, documentos e informações que revelam quem realmente estava puxando as cordas. É aí que o jogo vira. Em vez de tentar só sobreviver, Becker começa a pensar em como usar isso a seu favor. Imagina um cenário quente, seco, cheio de poeira, onde a tensão está no ar o tempo todo. Esse é o clima que já pega a gente logo no início de Panamá. A história começa com James Becker, um ex-fuzileiro naval que está meio perdido na vida depois de ter se afastado do serviço militar. Ele carrega um peso enorme do passado e, para completar, está afundado num luto e numa certa autopunição. Não é aquele herói clássico que chega sorridente e pronto para ação. Ele é mais o cara quebrado, tentando achar sentido no que ainda faz. A virada vem quando um ex-colega, Stark, aparece com uma proposta que parece simples, mas que, claro, a gente já sabe que não vai ser nada tranquila. Becker precisa ir até o Panamá para fechar um negócio de compra de armas. Só que, detalhe importante, o Panamá daquela época, final dos anos 80, está fervendo por causa da tensão política e da invasão americana que está prestes a acontecer. Ou seja, qualquer passo em falso pode ser o último. Becker aceita, mas não é porque ele está empolgado. É mais para tentar se reerguer e, quem sabe, reencontrar aquele propósito que ele perdeu. Só que no momento em que ele pisa no Panamá, a coisa muda de figura. O clima é pesado, cheio de soldados, rebeldes, políticos corruptos e agentes infiltrados. A cidade é quase um campo minado invisível. Você nunca sabe quem está do seu lado e quem quer te ver morto. Logo nos primeiros encontros, Becker percebe que não é só um negócio de armas. Ele se vê no meio de um jogo político sujo, com espionagem, traições e gente tentando lucrar com a guerra que tá para estourar. E o pior, todo mundo parece saber mais do que ele sobre o que realmente está acontecendo. Ele precisa usar toda a experiência de ex-militar para se virar, improvisar e, claro, sobreviver. No meio dessa confusão, aparecem alguns personagens que dão aquele toque de incerteza total. Tem contatos duvidosos, informantes misteriosos e até gente que finge ser amiga, mas na verdade está esperando a hora certa para apunhalar pelas costas. Becker precisa ficar esperto, porque uma palavra errada pode acabar em bala. James Becker é ex-fuzileiro, mas não está naquela fase orgulho de servir. O cara tá mais para um fantasma de si mesmo. Vive isolado, meio largado, carregando um peso enorme do passado. Dá para sentir que ele está tentando fugir de tudo e de todos, como se não tivesse mais motivo para levantar da cama. É aquele tipo de personagem que só de olhar você já percebe, tem história pesada ali por trás. E aí entra o Stark, um ex-colega do mundo militar que sabe exatamente onde cutucar. Ele aparece com uma proposta. Becker precisa ir até o Panamá, fechar um acordo de compra de armas e trazer o negócio para casa como se fosse só mais uma missão. Mas o Stark não joga todas as cartas logo de cara. Ele fala como se fosse simples: viajar, encontrar as pessoas certas,
fechar o contrato e voltar. Mas a gente, como espectador, já percebe que tem algo escondido, e o Becker também sente isso. Só que, mesmo desconfiado, ele aceita. Por quê? Porque ele não tem nada melhor para fazer, e no fundo quer ver se ainda consegue se virar em campo. Aí vem a primeira mudança de cenário, a viagem para o Panamá. Assim que Becker chega, a diferença de clima é absurda. É calor sufocante, ruas movimentadas, aquele cheiro de cidade misturado com tensão no ar. Estamos no final dos anos 80 e o Panamá está prestes a ser invadido pelos Estados Unidos por causa da confusão política e do ditador Manuel Noriega. O ambiente é instável e, de cara, dá para ver que Becker entrou num lugar onde a paz é só fachada. O primeiro contato dele com os parceiros de negócio já deixa claro que não vai ser tão simples. Becker encontra intermediários que falam pouco, olham muito e dão respostas que não dizem nada. É aquele tipo de conversa onde todo mundo parece saber mais do que deveria, mas ninguém abre o jogo. Ele tenta puxar informação, mas sente que está sendo observado e testado. Nesse começo, o filme mostra muito o lado jogo de cintura do Becker. Ele não chega atirando nem fazendo cena, mas também não deixa ninguém subir nas costas dele. Ele mede as palavras, observa os gestos e começa a entender a rede de contatos que vai precisar para chegar no objetivo. Só que aí vem o primeiro aperto sério. Becker percebe que o negócio de armas não é só uma compra comum. Tá todo mundo ali tentando lucrar com a guerra que está prestes a estourar. Militares, políticos, traficantes e agentes estrangeiros estão todos no mesmo tabuleiro, cada um jogando o seu próprio jogo. Isso significa que a qualquer momento ele pode ser usado como peão e descartado. Para piorar, Becker começa a receber avisos indiretos. Um carro estranho o segue por 2 ruas. Um dos intermediários com quem ele conversa solta uma frase ambígua sobre "quem não sabe onde pisa, acaba caindo". Pequenas coisas que deixam claro, ele está sendo monitorado e qualquer passo errado pode colocar uma bala nas costas. Mesmo assim, ele continua a missão. Conhece mais contatos, entra em ambientes diferentes, desde bares barulhentos, cheios de fumaça e bebida barata, até escritórios com ar-condicionado onde o perigo é mais silencioso, mas não menos real. Becker está sempre atento, mas começa a perceber que precisa ganhar a confiança de pelo menos uma pessoa ali dentro, ou vai acabar andando em círculos. Nesse ponto, deixa claro o contraste entre ele e o ambiente. Becker é um cara com disciplina militar, mas está num lugar onde as regras mudam a cada minuto e onde a lealdade dura até alguém oferecer mais dinheiro. É quase um teste de paciência e de inteligência, porque ele precisa manter a calma, mesmo sabendo que está numa armadilha invisível. Becker já entendeu que o Panamá é um barril de pólvora, que a missão é muito mais perigosa do que parecia e que ele não pode confiar em ninguém de verdade. Só que agora ele já está dentro demais para voltar atrás. É aquela sensação de que a partir daqui qualquer movimento vai ter consequência. Agora ele precisa começar a se mexer mais rápido, porque o tempo não está do lado dele. A tensão política no Panamá está aumentando a cada dia, protestos nas ruas, soldados armados por todos os cantos e uma sensação geral de que uma faísca vai ser suficiente para explodir uma guerra. O primeiro grande desafio dessa parte é que Becker tem que se encontrar com um intermediário-chave para fechar a compra das armas. Esse cara não é fácil. Ele é esperto, desconfiado e, para piorar, já está acostumado a lidar com gente que mente por profissão. A reunião acontece num local escondido, quase clandestino, e Becker já chega sentindo que é uma armadilha. Ele não está errado. Antes mesmo de sentar para conversar, percebe 2 homens observando à distância, claramente armados. Na conversa, o intermediário começa a jogar perguntas indiretas, como se estivesse testando Becker. Ele quer saber de onde o americano veio, quem o enviou e principalmente o que ele realmente quer com aquelas armas. Becker responde com calma, mas sabe que não pode falar demais. O problema é que esse jogo de gato e rato atrasa tudo e deixa a negociação ainda mais perigosa. Para piorar, Becker se envolve sem querer numa confusão de rua. Enquanto se desloca para outro encontro, ele passa por uma área onde manifestantes estão batendo de frente com a polícia. É gás lacrimogênio, tiro de advertência, correria. Ele tenta se afastar, mas acaba sendo reconhecido por alguns homens que provavelmente já estavam atrás dele desde o início.
Isso vira uma perseguição tensa, onde ele precisa usar todo o treino militar para despistar os caras, passando por becos, pulando muros e até se misturando à multidão para sumir. Quando finalmente consegue um momento de respiro, Becker começa a juntar as peças e percebe algo importante. A compra de armas não é só para um lado da guerra. Tem gente tentando vender para o governo e para os rebeldes ao mesmo tempo. E se ele fechar o negócio errado, pode acabar fortalecendo o inimigo dos Estados Unidos ou se tornando alvo direto das forças militares locais. É aí que entra um novo personagem misterioso. Uma mulher que trabalha nos bastidores da política panamenha e que parece saber muito sobre tudo o que está acontecendo. Ela aparece para alertá-lo de que ele está pisando em território perigoso demais e que deveria ir embora enquanto pode. Só que o jeito como ela fala dá a impressão de que ela mesma tem interesse em que Becker saia do caminho. Ele fica sem saber se acredita nela ou se a mantém por perto como uma possível aliada. Depois da emboscada no galpão, Becker está esgotado. Ele conseguiu escapar, mas levou uns cortes e pancadas no processo. Não é nada que o faça parar, mas é o suficiente para lembrar que cada passo em falso pode ser o último. Ele encontra um lugar seguro, um quarto barato de hotel, e passa a noite tentando se recuperar e pensar no próximo movimento. É ali, olhando para a cidade pela janela, que ele percebe, se continuar só reagindo, vai acabar encurralado. Ele precisa agir primeiro. Ele começa a rastrear mentalmente todos os contatos que fez desde que chegou ao Panamá. Analisa cada conversa, cada troca de olhar, cada acaso suspeito. Ela sabe demais para ser só uma mensageira, então ele decide procurá-la. O encontro rola num bar discreto, e Becker joga limpo. Quer saber quem está por trás das tentativas de matar ele e o que realmente está em jogo nessa compra de armas. Ela, depois de muito rodeio, revela parte da verdade. Existe um grupo poderoso que não quer que as armas cheguem ao destino original porque isso vai mudar o equilíbrio de poder no país. O problema é que, mesmo com essa revelação, Becker sabe que ainda não tem todas as peças. E pior, alguém o está entregando. Ele descobre isso quando, saindo do bar, quase é pego de surpresa por mais 2 homens armados que surgem do nada. Ele consegue desarmar um, derrubar o outro e fugir, mas a certeza é clara. Cada vez que ele se move, os inimigos parecem saber onde ele está. Decidido a acabar com isso, Becker arma seu próprio plano. Ele marca uma negociação final com os supostos compradores, mas escolhe um local e hora que favoreçam ele. Um cais afastado, perto do porto, onde ele pode controlar a entrada e saída. Ele chega cedo, se posiciona e espera. O encontro começa aparentemente tranquilo, mas, como era de se esperar, vira um caos em poucos minutos. Um grupo rival chega, e não é para conversar. Começa outro tiroteio pesado, só que dessa vez Becker já tinha preparado rotas de fuga e até explosivos improvisados para atrasar os perseguidores. No meio dessa confusão, ele consegue não só escapar, mas também levar consigo provas, documentos e informações que revelam quem realmente estava puxando as cordas. É aí que o jogo vira. Em vez de tentar só sobreviver, Becker começa a pensar em como usar isso a seu favor. Imagina um cenário quente, seco, cheio de poeira, onde a tensão está no ar o tempo todo. Esse é o clima que já pega a gente logo no início de Panamá. A história começa com James Becker, um ex-fuzileiro naval que está meio perdido na vida depois de ter se afastado do serviço militar. Ele carrega um peso enorme do passado e, para completar, está afundado num luto e numa certa autopunição. Não é aquele herói clássico que chega sorridente e pronto para ação. Ele é mais o cara quebrado, tentando achar sentido no que ainda faz. A virada vem quando um ex-colega, Stark, aparece com uma proposta que parece simples, mas que, claro, a gente já sabe que não vai ser nada tranquila. Becker precisa ir até o Panamá para fechar um negócio de compra de armas. Só que, detalhe importante, o Panamá daquela época, final dos anos 80, está fervendo por causa da tensão política e da invasão americana que está prestes a acontecer. Ou seja, qualquer passo em falso pode ser o último. Becker aceita, mas não é porque ele está empolgado. É mais para tentar se reerguer e, quem sabe, reencontrar aquele propósito que ele perdeu. Só que no momento em que ele pisa no Panamá, a coisa muda de figura. O clima é pesado, cheio de soldados, rebeldes, políticos corruptos e agentes infiltrados. A cidade é quase um campo minado invisível.
Você nunca sabe quem está do seu lado e quem quer te ver morto. Logo nos primeiros encontros, Becker percebe que não é só um negócio de armas. Ele se vê no meio de um jogo político sujo, com espionagem, traições e gente tentando lucrar com a guerra que tá para estourar. E o pior, todo mundo parece saber mais do que ele sobre o que realmente está acontecendo. Ele precisa usar toda a experiência de ex-militar para se virar, improvisar e, claro, sobreviver. No meio dessa confusão, aparecem alguns personagens que dão aquele toque de incerteza total. Tem contatos duvidosos, informantes misteriosos e até gente que finge ser amiga, mas na verdade está esperando a hora certa para apunhalar pelas costas. Becker precisa ficar esperto, porque uma palavra errada pode acabar em bala. James Becker é ex-fuzileiro, mas não está naquela fase orgulho de servir. O cara tá mais para um fantasma de si mesmo. Vive isolado, meio largado, carregando um peso enorme do passado. Dá para sentir que ele tá tentando fugir de tudo e de todos, como se não tivesse mais motivo para levantar da cama. É aquele tipo de personagem que só de olhar você já percebe. Tem história pesada ali por trás. E aí entra o Stark, um ex-colega do mundo militar que sabe exatamente onde cutucar. Ele aparece com uma proposta. Becker precisa ir até o Panamá, fechar um acordo de compra de armas e trazer o negócio para casa como se fosse só mais uma missão. Mas o Stark não joga todas as cartas logo de cara. Ele fala como se fosse simples: viajar, encontrar as pessoas certas, fechar o contrato e voltar. Mas a gente, como espectador, já percebe que tem algo escondido, e o Becker também sente isso. Só que, mesmo desconfiado, ele aceita. Por quê? Porque ele não tem nada melhor para fazer, e no fundo quer ver se ainda consegue se virar em campo. Aí vem a primeira mudança de cenário, a viagem para o Panamá. Assim que Becker chega, a diferença de clima é absurda. É calor sufocante, ruas movimentadas, aquele cheiro de cidade misturado com tensão no ar. Estamos no final dos anos 80 e o Panamá está prestes a ser invadido pelos Estados Unidos por causa da confusão política e do ditador Manuel Noriega. O ambiente é instável e, de cara, dá para ver que Becker entrou num lugar onde a paz é só fachada. O primeiro contato dele com os parceiros de negócio já deixa claro que não vai ser tão simples. Becker encontra intermediários que falam pouco, olham muito e dão respostas que não dizem nada. É aquele tipo de conversa onde todo mundo parece saber mais do que deveria, mas ninguém abre o jogo. Ele tenta puxar informação, mas sente que está sendo observado e testado. Nesse começo, o filme mostra muito o lado jogo de cintura do Becker. Ele não chega atirando nem fazendo cena, mas também não deixa ninguém subir nas costas dele. Ele mede as palavras, observa os gestos e começa a entender a rede de contatos que vai precisar para chegar no objetivo. Só que aí vem o primeiro aperto sério. Becker percebe que o negócio de armas não é só uma compra comum. Tá todo mundo ali tentando lucrar com a guerra que está prestes a estourar. Militares, políticos, traficantes e agentes estrangeiros estão todos no mesmo tabuleiro, cada um jogando o seu próprio jogo. Isso significa que a qualquer momento ele pode ser usado como peão e descartado. Para piorar, Becker começa a receber avisos indiretos. Um carro estranho o segue por 2 ruas. Um dos intermediários com quem ele conversa solta uma frase ambígua sobre quem não sabe onde pisa acaba caindo. Pequenas coisas que deixam claro, ele está sendo monitorado e qualquer passo errado pode colocar uma bala nas costas. Mesmo assim, ele continua a missão. Conhece mais contatos, entra em ambientes diferentes, desde bares barulhentos, cheios de fumaça e bebida barata, até escritórios com ar-condicionado onde o perigo é mais silencioso, mas não menos real. Becker está sempre atento, mas começa a perceber que precisa ganhar a confiança de pelo menos uma pessoa ali dentro, ou vai acabar andando em círculos. Nesse ponto, deixa claro o contraste entre ele e o ambiente. Becker é um cara com disciplina militar, mas está num lugar onde as regras mudam a cada minuto e onde a lealdade dura até alguém oferecer mais dinheiro. É quase um teste de paciência e de inteligência, porque ele precisa manter a calma, mesmo sabendo que está numa armadilha invisível. Becker já entendeu que o Panamá é um barril de pólvora, que a missão é muito mais perigosa do que parecia e que ele não pode confiar em ninguém de verdade. Só que agora ele já está dentro demais para voltar atrás.
É aquela sensação de que a partir daqui qualquer movimento vai ter consequência. Agora ele precisa começar a se mexer mais rápido, porque o tempo não está do lado dele. A tensão política no Panamá está aumentando a cada dia, protestos nas ruas, soldados armados por todos os cantos e uma sensação geral de que uma faísca vai ser suficiente para explodir uma guerra. O primeiro grande desafio dessa parte é que Becker tem que se encontrar com um intermediário-chave para fechar a compra das armas. Esse cara não é fácil. Ele é esperto, desconfiado e, para piorar, já está acostumado a lidar com gente que mente por profissão. A reunião acontece num local escondido, quase clandestino, e Becker já chega sentindo que é uma armadilha. Ele não está errado. Antes mesmo de sentar para conversar, percebe 2 homens observando à distância, claramente armados. Na conversa, o intermediário começa a jogar perguntas indiretas, como se estivesse testando Becker. Ele quer saber de onde o americano veio, quem o enviou e principalmente o que ele realmente quer com aquelas armas. Becker responde com calma, mas sabe que não pode falar demais. O problema é que esse jogo de gato e rato atrasa tudo e deixa a negociação ainda mais perigosa. Para piorar, Becker se envolve sem querer numa confusão de rua. Enquanto se desloca para outro encontro, ele passa por uma área onde manifestantes estão batendo de frente com a polícia. É gás lacrimogênio, tiro de advertência, correria. Ele tenta se afastar, mas acaba sendo reconhecido por alguns homens que provavelmente já estavam atrás dele desde o início. Isso vira uma perseguição tensa, onde ele precisa usar todo o treino militar para despistar os caras, passando por becos, pulando muros e até se misturando à multidão para sumir. Quando finalmente consegue um momento de respiro, Becker começa a juntar as peças e percebe algo importante. A compra de armas não é só para um lado da guerra. Tem gente tentando vender para o governo e para os rebeldes ao mesmo tempo, e se ele fechar o negócio errado, pode acabar fortalecendo o inimigo dos Estados Unidos ou se tornando alvo direto das forças militares locais. É aí que entra um novo personagem misterioso, uma mulher que trabalha nos bastidores da política panamenha e que parece saber muito sobre tudo o que está acontecendo. Ela aparece para alertá-lo de que ele está pisando em território perigoso demais e que deveria ir embora enquanto pode. Só que o jeito como ela fala dá a impressão de que ela mesma tem interesse em que Becker saia do caminho. Ele fica sem saber se acredita nela ou se a mantém por perto como uma possível aliada. Depois da emboscada no galpão, Becker está esgotado. Ele conseguiu escapar, mas levou uns cortes e pancadas no processo. Não é nada que o faça parar, mas é o suficiente para lembrar que cada passo em falso pode ser o último. Ele encontra um lugar seguro, um quarto barato de hotel, e passa a noite tentando se recuperar e pensar no próximo movimento. É ali, olhando para a cidade pela janela, que ele percebe, se continuar só reagindo, vai acabar encurralado. Ele precisa agir primeiro. Ele começa a rastrear mentalmente todos os contatos que fez desde que chegou ao Panamá. Analisa cada conversa, cada troca de olhar, cada acaso suspeito. Ela sabe demais para ser só uma mensageira, então ele decide procurá-la. O encontro rola num bar discreto, e Becker joga limpo. Quer saber quem está por trás das tentativas de matar ele e o que realmente está em jogo nessa compra de armas. Ela, depois de muito rodeio, revela parte da verdade. Existe um grupo poderoso que não quer que as armas cheguem ao destino original porque isso vai mudar o equilíbrio de poder no país. O problema é que, mesmo com essa revelação, Becker sabe que ainda não tem todas as peças. E pior, alguém o está entregando. Ele descobre isso quando, saindo do bar, quase é pego de surpresa por mais 2 homens armados que surgem do nada. Ele consegue desarmar um, derrubar o outro e fugir, mas a certeza é clara. Cada vez que ele se move, os inimigos parecem saber onde ele está. Decidido a acabar com isso, Becker arma seu próprio plano. Ele marca uma negociação final com os supostos compradores, mas escolhe um local e hora que favoreçam ele. Um cais afastado, perto do porto, onde ele pode controlar a entrada e saída. Ele chega cedo, se posiciona e espera. O encontro começa aparentemente tranquilo, mas, como era de se esperar, vira um caos em poucos minutos. Um grupo rival chega, e não é para conversar. Começa outro tiroteio pesado, só que dessa vez Becker já tinha preparado rotas de fuga e até explosivos improvisados para atrasar os perseguidores.
No meio dessa confusão, ele consegue não só escapar, mas também levar consigo provas, documentos e informações que revelam quem realmente estava puxando as cordas. É aí que o jogo vira. Em vez de tentar só sobreviver, Becker começa a pensar em como usar isso a seu favor. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.